quinto ano, hoje é dia de festa, gente, hoje é dia de matemática. Olha que tudo de bom, não é não? Para esse quinto ano estudioso, esse quinto ano que corre atrás, esse quinto ano que é do babado, porque estuda para valer, porque realmente está ali interessado, porque se dedique. Olha que eu estou falando de pandemia, onde, né, tudo ficou diferente para a gente, mas, com certeza, a educação, ainda que diferente, não parou, porque nós temos uma equipe, porque nós somos uma equipe de professores, nós temos uma secretaria, um secretário, um gestor, um executivo abençoados e que olham para a educação com o olhar que se deve ter, gente, com o olhar de prioridade, né? Muitas outras partes são importantes, sem sombra de dúvida, mas a educação é aquela que vai falar do hoje, é aquela que fala do dia seguinte, que fala do amanhã, que fala lá na frente. O que a gente está plantando aqui hoje, né, com certeza é o que a gente vai estar colhendo. E aí a gente está falando de Miracema, estamos falando de um município que fica no noroeste do estado do Rio de Janeiro, e estamos falando do município que sim vem aí caminhando dentro do nosso estado do Rio de Janeiro, despontando dentro do nosso estado do Rio de Janeiro como uma cidade educadora. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando aí de abertura de escolas, a gente está falando com certeza de democracia na educação, já já eu explico, e principalmente a gente está falando aí de primeiro lugar no IDEB, gente. É uma provinha que é feita de 2 em 2 anos, que assambarca aí o Brasil inteiro, e Miracema ficou nada mais, nada menos que em primeiríssimo lugar em todo o estado do Rio de Janeiro, à frente de 92 cidades, um marco único para todo o estado, sabe por quê? Porque ficamos em primeiro lugar no Fundamental 1, que diz respeito do primeiro ao quinto, olha a gente aí, e ficamos em primeiro lugar também no Fundamental 2, que diz respeito ao sexto ao nono. Então, gente, o que nós estamos falando é de um trabalho de qualidade em absolutamente toda a rede na nossa querida Miracema, não é isso? É motivo de felicidade, é motivo de orgulho para qualquer professor, né, aqui da região, da cidade, seja de onde for. E sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar aqui mais uma aula, onde a gente vai estar falando de matemática, como contei aqui. A gente vai estar falando de um assunto para lá de interessante. Dá uma olhadinha na nossa tela. Estamos no ano de 2021, semana 25, período de 9 a 13, aula do dia 12 do 8, que é hoje. Simone Marquito sou eu, e vamos falar de matemática 2, medidas diárias, gente, diária, vai vendo. E aí você está aí no Facebook, não sabe muito bem o que está acontecendo, que história é essa? Vou te explicar tudinho. Para você, meu querido quinto ano, que já sabe dessa história de trás para frente, mas para você, meu queridíssimo viajante, essa pessoa curiosa, que está tentando entender do que se trata essa história toda, eu vou te explicar. Desde a pandemia, formou-se aqui na Secretaria de Educação de Miracema, através do nosso secretário Charles Magalhães, que vem desenvolvendo aí uma série de atividades para suplantar essa dificuldade momentânea da pandemia, né, com apoio total e irrestrito do nosso prefeito Clovinho Tostes. Fundou-se aqui, gente, uma sala, né, um estúdio para a gente poder estar fazendo essas aulas online. E essas aulas online você vai encontrar todas elas gravadas, tem tudo arquivadinho. Onde? No YouTube. Aí eu vou te mostrar como é que tu faz para acessar. Dá uma olhadinha lá na nossa tela. Você vai olhar na nossa tela, bota lá no YouTube e digita lá, ó, Educação de Miracema, quinto ano, ensino remoto. Aí você que é gente boa vai se inscrever? Vai se inscrever e vai ter acesso a todas as aulas gravadas, todas. Sabe por quê? Porque justamente o YouTube hoje está fazendo um papel aí que para a gente já era conhecido, né? Muitos cursos são dados através dele, muita gente brinca, né? Muito vídeo a gente grava e posta lá, de lazer, enfim. Só que dessa vez a gente está falando de ensino regular. E aí essa ferramenta passou a ter uma outra importância dentro da educação, certo? Então vocês vão encontrar lá tudo arquivadinho, bonitinho, né? Desde que começou o projeto, graças a Deus, né? Com essa inserção aí do nosso secretário. Então, gente, compartilhe assim, dá o like, porque isso é muito importante, até como instrumento, para que a própria instituição perceba a importância dela nesse momento, que não é pequeno, tá? É muito grande. Eu estava falando aqui, olha lá na nossa tela, ainda bem que a tia não tem labirintite, mas pela minha idade eu já não sei dizer se eu terei ou não, né? Porque numa rodada dessa, a tia fica no meio do caminho. O que nós vamos fazer agora? Do que se tratam essas aulas? Você,
Meu querido visitante que está aí se perguntando, eu vou te explicar. Tudo o que a gente fala aqui é fazendo referência às atividades postadas na plataforma, uma criação do nosso secretário, para que toda a nossa rede, aqueles que tivessem acesso à internet, tivesse como opção essa forma de trabalhar durante a pandemia. Então, o que a gente trata aqui são das atividades postadas lá na plataforma. Na plataforma estão as atividades desde fevereiro. Começou o ano, na verdade, a plataforma começou no ano anterior, né? Mas, em tratando desse ano, começou o ano, as atividades já foram postadas na plataforma. E a plataforma que vem se aperfeiçoando aí com o passar do tempo, gente, ela traz essa atividade semanal. Então, quando você entra lá na segunda-feira, você vai ver tudo o que acontece durante a semana, que já está tudo lá. Então, essas aulas aqui são referentes às atividades de lá. E aí você quer ter acesso à plataforma. Claro, não vai fazer sentido você ficar olhando a aula avulso. Você quer fazer esse acompanhamento, porque você é um visitante curioso. Porque você que está em outro município, mas quer se inteirar de como é desenvolvido a parte pedagógica justamente da cidade número 1 no IDEB do estado do Rio de Janeiro. E aí, o que tu vai fazer, cara? Olha só, dá uma olhadinha lá na nossa tela. Não tem o Google, nosso amigo de sempre? Então, tu vai colocar lá, Miracema EAD 2021. Esquece do ano não, tá, gente? Isso aí é fundamental para a gente não entrar no lugar errado. Entrou lá, olha o que vai acontecer. Vai aparecer aqui o nosso endereço eletrônico. Sistema EAD Municipal, Prefeitura Municipal de Miracema. Show? Sim. Clicou ali, eis que deu-se o milagre da internet. Olha lá, você entrou, gente, na nossa plataforma. Segmento, você é o primeiro segmento, série 5º ano fundamental, vai colocar em consultar, e aí você passa a ter acesso a todas, não algumas, mas a todas as atividades desde fevereiro. Você pode acessar por aqui os canais no YouTube? Sim, você pode acessar por aqui. E ter acesso também a todas as atividades. Você vai colocar lá o nosso dia de hoje, que você quer o dia de hoje, você vai buscar lá, vai perceber que entra aqui todas as atividades da semana. Hoje, dia 12/8, quinta-feira, nós vamos fazer a atividade 6, disponível na plataforma Matemática 2 de medida diária. E assistir ao vídeo, cá está o endereço eletrônico. Acompanha-te aqui, meu querido 5º ano. Presta atenção. Tu é da rede, é obrigatório assistir o vídeo? Você que está aí me vendo, tem acesso à internet, é obrigatório? Claro que é. Porque essa é a opção que você fez na sua escola, ter aula EAD, então você precisa utilizar todas as ferramentas que o próprio vídeo puder trazer para você, a própria aula que puder trazer para você, certo? Então, é obrigatório. Claro que para o nosso visitante, o nosso acompanhante, fica aí a gosto, mas super aconselhável estar aí dando uma olhadinha nos vídeos sugeridos, que são bem bacanas, tá? Enquanto eu estou falando daqui, corre daí, meu aluno, você que esqueceu o seu caderno, meu 5º ano esquecido, né, um pouco. Corre lá, pega seu material, pega a sua folha, pega o seu caderno, lápis e borracha, lembrando que, gente, enquanto você está pegando, eu vou falando aqui, que as aulas em Miracema estão presenciais, né? Então, você tem a opção de ir para a escola. O 5º ano, mais do que nunca, precisa estar vinculado à escola. Ainda que você tenha optado pelo EAD, não deixe de ir lá buscar na segunda-feira, impreterivelmente, o seu material para estar acompanhando por aqui. Não deixe de entregar a devolutiva, ou seja, levar de volta o material. E, se possível, retorne à aula presencial. Mas, se não possível, você tem também a sua escola, a sua diretora, a sua orientadora na escola, para estar tirando as suas dúvidas, para estar fazendo esse acompanhamento. Não deixa de utilizar, é importantíssimo. Por que a gente fala do 5º ano? Porque no ano que vem, o 5º ano está indo para um outro segmento, né? Passa para o Fundamental 2. Então, é muito importante essa base, ela é muito importante mesmo. Então, gente, tendo a oportunidade, volta lá para a aula presencial, dá uma olhadinha lá na nossa tela, vamos falar de cabeçalho, tá? Aluno 5º ano, nome completo, por favor, com letra maiúscula. Escola também, o nome completinho, é o nome completo da escola. A data de hoje, 5º ano, o nome do professor ou da professora. O professor, gente, a professora, essa pessoa bem-aventurada, que está lá do seu lado para o que der e vier,
que te cutuca lá no Zap, que comunica a secretaria que não está conseguindo entrar em contato com você, que corre atrás, que vai na sua casa. Sabemos de muitos diretores, né, que saem em diligências atrás dos alunos, que vai na sua casa, que quer saber de você. Esse baita profissional, né, que teve que realinhar as suas ações, né? A gente também estava acostumado a estar em sala de aula e não aqui, então nós tivemos que realinhar as nossas ações. É esse profissional maravilhoso que está aí junto com você que você vai colocar o nome. Show? Vamos começar então? Vamos lá. Olha lá, gente, estamos falando da atividade 6, matemática 2, medida diária. O que é área? Muita atenção aqui, quinto ano, mas muita atenção mesmo, tá? A área de uma figura é a medida de sua superfície. Usamos a área para falar primeiro das formas planas, aquelas que possuem duas dimensões, largura e altura. Podemos dizer que é o preenchimento de uma figura plana. No cálculo de qualquer retângulo, podemos seguir o raciocínio abaixo. Ele vai te dar aqui, gente, duas formas diferentes de você falar da mesma coisa, tá? Vamos prestar atenção, por favor, nas duas. Olha lá. Pegamos um retângulo, que é o nosso caso aqui, e colocamos em uma malha quadriculada, onde cada quadrado tem dimensões de 1 centímetro. Então, vamos olhar aqui o que ele fez. Ele pegou esse retângulo aqui, colocou aqui numa malha quadriculada. Tia, o que é isso? É justamente uma folha, depois eu trago para vocês verem, que vem com esse formato aqui, esses vários quadradinhos. É uma folha com vários quadradinhos, tá? Então, pegamos um retângulo e colocamos em uma malha quadriculada, onde cada quadrado tem dimensões de 1 centímetro. O que são dimensões de 1 centímetro? Olha lá, aqui ele mede 1 centímetro e aqui ele mede 1 centímetro, ou seja, ele está falando da largura e ele está falando da altura, tá? 1 centímetro para cada. Um para a altura, um para a largura. Como sabemos que a área é a medida da superfície de uma figura, podemos dizer que 24 quadrados de 1 centímetro de dimensões é a área do retângulo. Então, tudo isso que eu tenho aqui é um exemplo de um quadrado, tá? Com 1 centímetro, certo? Se eu estou falando aqui, um retângulo com 1 centímetro, se eu estou falando aqui que todos eles juntos formam um retângulo, e que todos eles têm a mesma dimensão, a mesma medida, a mesma dimensão, cada um deles tem o mesmo que esse daqui, então nós podemos dizer que 24 quadrados de 1 centímetro de dimensão é a área do retângulo. Eu tenho aqui 24 quadrados. E eu vou te explicar por que eu sei que eu tenho 24 sem nem contar. Posso contar? Posso, mas sem contar também eu sei. Porque eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Certo. Eu estou falando de largura. De altura eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes 6, eu já sei que dá 24. Mas vamos lá embaixo, olha lá. O retângulo acima tem as mesmas dimensões que o outro, só que representado de forma diferente. O acima é esse aqui, tá, gente? Que ficou do lado. O cálculo da área do retângulo pode ficar também da seguinte forma. Olha lá, ele me diz que aqui eu tenho 4 centímetros e ele me diz que aqui eu tenho 6. Então, o que eu sei sobre a área? A área é justamente esse preenchimento do espaço que eu tenho aqui, tá? Olha lá o que eu tenho. 6 vezes 4. 6 vezes 4. Dessa área, gente, plana, é o preenchimento da área plana. Então, eu posso dizer que a área é igual a 24 centímetros. 6 vezes 4 é igual a 24 centímetros. Então, o que a gente viu até aqui? Vamos dar uma olhada no que a gente viu até aqui. O que a gente percebeu até aqui? Que quando eu vou falar de área, eu estou falando do preenchimento da área plana de uma figura com duas dimensões, que é a largura e que é a altura.
Eu estou falando desse preenchimento dessa área que não traz para mim dificuldade nenhuma, certo comigo? Acompanhamos? Podemos concluir que a área de qualquer retângulo é a altura, olha lá, eu tenho aqui a altura, e eu tenho aqui o que ele está falando aqui, que é base, que é a minha largura, tá? Só que ele está chamando de base. Então, o que eu digo de retângulo, gente? A área do retângulo, eu estou falando de figura plana, eu estou falando de figura com apenas dois lados, eu estou falando que A é igual a B vezes H. B vezes H. Eu estou falando que, então, eu encontro aqui a área de qualquer retângulo, tá? Quadrado. É um tipo de retângulo específico, pois tem todos os lados iguais. Sua área também é calculada com o produto da base pela altura, mas podemos resumir essa fórmula. Como todos os lados são iguais, podemos dizer que base é igual a e a altura igual a L. Então, substituindo a fórmula A igual a B vezes H, temos. Olha lá, eu tenho lado e tenho lado, certo? Todos eles são iguais. Aqui, se estiver medindo 1 centímetro, vai medir 1 centímetro aqui, um aqui, um aqui, um aqui. São todos iguais. Então, eu posso dizer aqui que a área é igual a um lado vezes o outro, sem problema nenhum. Certo? Vamos lá no nosso próxima atividade. Olha lá, gente. Vamos entrar nas atividades. Primeiro lugar, tá? Antes de eu começar a ler, o que eu tenho aqui? Eu posso dizer que eu tenho uma malha quadriculada, né? Aquele papel que eu falei para vocês. Eu posso dizer que eu tenho aqui vários quadradinhos, vários retângulos do mesmo tamanho aqui, tá? Então, número 1, Felipe desenhou uma letra de seu nome na malha quadriculada, como mostra a figura abaixo. Cada lado do quadradinho dessa malha mede 1 centímetro. Então, cada lado desse quadradinho aqui mede 1 centímetro. Eles têm a mesma medida, tá? Qual é a área da letra F do nome de Felipe? E ele quer saber de você qual é a área. A área, eu já sei que eu estou falando de figura plana. Então, o que ele quer saber de você aqui? Quantos quadradinhos de 1 centímetro e, portanto, reverto em centímetro, eu tenho aqui desenhado. E eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se eu tenho 13 quadrados de 1 centímetro, gente, eu tenho 13 centímetros. Ele está me dizendo aqui em cima que é 1 centímetro. Vocês concordam comigo? Sim? Número 2. Esta é a planta da casa do professor Caio. Olha lá. O que é uma planta da casa, gente? Por que normalmente ela vem nesta malha? Porque ela vai trazer uma medida de 1 centímetro, tá? Normalmente ela vai trazer aqui essa medida. E aí tudo fica divididinho mais fácil, olha lá, como é que eu me encontro mais fácil. A planta da casa é o seguinte, deixa eu explicar aqui para vocês. Presta atenção na tia. A planta da casa é o seguinte, toda vez que você vai construir uma casa, e aí a gente tem muito problema com relação a isso, né? A gente acha que chega num terreno, que vai lá e constrói a casa de qualquer jeito, e não tem problema, e não é bem assim que funciona. Toda vez que eu quero construir uma casa, onde eu vou inserir essa casa na rede de esgoto, na rede de água, onde eu vou inserir essa casa na rede elétrica, né? Tudo isso que eu preciso fazer primeiro uma planta. Ou seja, ter esse desenho da casa, né, na planta baixa, eu preciso ter esse desenho da casa para poder levar para aprovação. Eu não posso fazer o que me dá na telha, aquilo precisa ser aprovado. Primeiro, eu não posso fazer, só um engenheiro é que pode. Então, você tem um engenheiro, você tem um arquiteto. Eles é que podem fazer a planta da casa, cada um no seu momento específico. Você, de jeito nenhum. Você pode dizer o que você quer, como é que você quer a sua casa, né? Mas você fazer, não. Outra coisa, tem que ter quem acompanhe esse trabalho.
Então, normalmente, não é obrigatório, mas normalmente quem fez a sua planta vai acompanhar a construção da sua casa, justamente para que ela esteja de acordo com tudo isso, né? Isso é muito importante. E aí, isso primeiro passa pela prefeitura, que vai dar o aval, que vai dar o ok, que está tudo certo com o seu terreno. Então, gente, tudo isso precisa ser visto. A gente vê muita gente, às vezes, construindo casa e perdendo a sua casa depois. Por quê? Porque a gente não pode fazer, porque acha que sabe fazer. Não funciona, não dá certo. Tem que ser com quem entende, tá? Volta para lá, então. Olha lá o que ele quer saber. Usando cada quadrinho como unidade de medida, qual é a área do quarto de Caio? Então, você virá aqui onde está escrito quarto, certo? Você vai contar os quadradinhos e vai ver aqui quantos quadradinhos você vai estar aí optando. Tá bom? Esse aí é facinho de fazer, gente. Mais uma vez, é só você contar o quadrado. Repara na pergunta, ele quer saber qual é a área do quarto do Caio, só do quarto, tá? Número 3, calcule a área das figuras planas a seguir, de acordo com as medidas dadas em cada alternativa. Quadrado com lado de 20 centímetros. Retângulo com 15 centímetros de base e 10 centímetros de altura. Eu já sei do que eu estou falando aqui, né? Estou falando. Número 4. Márcia decidiu pintar uma das paredes do seu quarto com uma cor diferente. Para isso, ela escolheu uma lata de tinta rosa, cujo rótulo diz que o rendimento do conteúdo é 20 metros quadrados. Se a parede da Márcia, que a Márcia pretende pintar, é retangular, com as medidas de 4 metros de comprimento e 3 metros de altura, quantas latas de tinta Márcia precisará comprar? Então, eu já sei que eu preciso saber primeiro quanto tem qual é a área que eu estou falando. É retangular, qual é a área que eu estou falando? Eu vou lá fazer o meu 4 vezes 3. Ou 3 vezes 4, se a gente não souber. 3 vezes 4 dá quanto? E aí, quantas latas eu preciso comprar, tá? Número 5, Marcos comprou um televisor de LED de 42 polegadas, com formato retangular, cujas medidas do comprimento e da largura estão indicadas no desenho abaixo. Esse televisor será fixado na parede da sua sala. Qual é a área que esse televisor ocupará na parede da sala de Marcos? Então, olha lá, você tem a medida da parede, você tem a medida da televisão, né, do televisor. Você tem a medida aqui também, tá? E ele quer saber qual é a área que esse televisor ocupará na parede da sala de Marcos. O que eu tenho que fazer, gente? Qual é a área? Ou seja, eu estou falando aqui dessa área plana aqui, né? Como que eu tenho que fazer? Eu vou preencher. Como é que eu faço? Eu estou falando de 67 de altura e 103 de largura. E aí eu tenho que descobrir quanto que dá aí 67 vezes 103. E é o que eu vou marcar. Certo? Então, gente, o que a gente percebe? Que não está complicado. A gente consegue achar a área com facilidade. Número 5, a gente voltou lá numa outra atividade. Vamos deixar aqui só na matemática hoje, gente. Não vamos falar de português, não. Então, olha lá. A gente está vendo que não tem muita dificuldade. Volto lá a falar. O que a gente precisa compreender é que a área plana é aquela área onde eu vou preencher, né, para conseguir descobrir a área. É aquela parte plana, daquela figura plana, para eu conseguir descobrir a área. Fechado, então, gente? Terminamos aqui, fica um beijo enorme, lembrando que estamos na pandemia, a gente precisa se resguardar, as atividades precisam ser feitas. Quinto ano, se houver possibilidade, se o quinto ano se sentir fortalecido dentro da família, opte por também estar fazendo as aulas na escola, né? A gente está aí vendo aí uma série de projetos de aula com contraturno, e o quinto ano precisa estar lá fortinho, porque ano que vem é sexto ano, com certeza. Queridos, um beijo para todos, tá? Até!